e porque me apetece novamente voltar a repetir o texto introdutório deste programa. Recordo que está no ar o programa Claramente Falando. Lembro que hoje é 28 de março de 2016, a segunda-feira de Páscoa. O meu convidado é o ilustre cidadão, o Sr. Joaquim Arnaldo, ex-presidente da Joarte e do Padroense Futebol Clube. Enquanto ilustre cidadão, lembro que o Sr. Joaquim Arnaldo é natural de Baião, mas veio para Matosinhos, que passou a ser a sua terra onde vive há décadas. Homem mais conhecido pela sua participação no fenómeno desportivo, já que se tornou, há 20 anos atrás, dirigente de um dos maiores clubes de futebol de salão, mais tarde, futsal do nosso concelho de Matosinhos. Conhecido pela sua forma ativa, dinâmica e esclarecida, como sempre geriu o seu clube Joarte, e ao mesmo tempo, lembro que foi presidente do Padroense Futebol Clube. Estamos em presença de um ilustre cidadão do concelho de Matosinhos. Como tal, vamos, neste tempo de antena, falar para o país e para o mundo até onde chegar o nosso idioma e procurar descobrir um pouco mais da sua vida e da sua intimidade com o desporto. Tenho já o Sr. Joaquim Arnaldo em estúdio. Sr. Joaquim Arnaldo, muito boa noite. Muito boa noite, Adelino Costa. Muito boa noite, senhores ouvintes da Rádio Matosinhos Online. Pois muito bem, meu caro amigo, obrigado pela sua presença na Rádio Matosinhos Online e vamos conversar vamos conversar para todos os ouvintes que nos sintonizam. No entanto, gostaria que nesta entrevista falasse um pouco de si enquanto pessoa, mas também da sua formação e da sua carreira desportiva ligado ao futebol de salão, hoje futsal, mas também ao futebol de 11, que falaremos lá mais adiante. Pode ser, Sr. Arnaldo? Muito bem, Sr. Adelino Costa. Portanto, sendo hoje um cidadão com 61 anos de idade, portanto o meu currículo de vida tem sido um currículo de vida, penso eu, maravilhoso ao longo do tempo. Consegui sempre aquilo que quis. E, portanto, penso eu que sempre optei pela melhor forma de conseguir as minhas preferências, conseguir aquilo que queria, portanto, tanto a nível profissional, como familiar, como desportista. Portanto, sinto-me um homem realizado. O que é muito bom. Muito bom. Muito bem. Sr. Arnaldo, vamos falar um pouco de futsal e a evolução que teve desde 2002 até aos dias de hoje. Pode ser? Futsal, muito bem. Futsal. Entretanto, a Joarte disputou sempre. Eu disse futsal, mas lembro que o senhor já o disse em introdução, que era o futebol de salão. Melhor do que ninguém hoje em dia pode explicar melhor do que foi o futebol de salão, do que o senhor que foi presidente de uma grande coletividade ou de um grande clube que foi a Joarte. Sim, entretanto eu comecei por entrar neste desporto, que era o futebol de salão, na ocasião, num pequeno clube, que era os Noturnos, que era gerido pelo Sr. Manuel Cerqueira, não sei se conhece, que era uma pessoa que trabalhava... Conheço, sim, senhor, já foi nosso convidado do amigo Ângelo Monteiro. Um homem extremamente organizado, um homem muito dinâmico, muito sério, um homem que, pronto, embora seja de uma baixa estatura, é um grande homem na sua formalidade, da maneira que é, da maneira que gera. Portanto, eu só tenho de dizer bem daquele homem, porque, na verdade, quando ele me solicitou, portanto, quando ele falou comigo para que eu apoiasse os Noturnos, eu não pude dizer que não àquele homem, porque ele, na verdade, era um homem incansável. E pronto, foi aí que eu comecei. Já se dizia que ele era o pai do futsal, ou do futebol de salão, na altura? Um homem extremamente organizado. Um homem que levava naquele tempo os equipamentos nas sacas de plástico, cada saca com o seu número, porque não havia saco, não havia riqueza, não havia possibilidade que há atualmente. Exato. E o homem levava as meias de cada um, todas marcadas com o seu primeiro nome, o J, o A, o não sei o quê, tudo ali organizadinho, não falhava nada com aquele homem. Era um homem, pronto, com organização imprescindível. Excelentes recordações. Portanto, e entretanto, eu tinha um funcionário nosso que é cunhado dele, que entretanto eu precisei de falar com ele e fui, que era o ringue da litografia, a ver do Estado das Antas. Muito bem. E eu estava lá a ver e era preciso um para ir para a baliza, e fui eu, portanto, na ocasião, fui
Atenção, Adelino, eu fui guarda-redes durante muito tempo, não de grandes clubes, mas fui guarda-redes de vários clubes, incluindo o Senhor da Hora. Estive lá um ano, na época do Américo, não sei se recorda. Muito bem, muito bem. Pronto, eu não ando Mas vai ser um programa cheio de novidades. E acontece então que eu fui para a Baliza e a partir daí comecei a ser o guarda-redes daquele clube, um clube muito pequenino, mas que eu sempre apoiei, a partir daí, claro. Depois, entretanto, veio o futebol de salão e nós, portanto, já registramos e inscrevemos o clube como grupo de Joarte no futebol de salão. A Joarte, portanto, disputou esses campeonatos, que eram mais regionais do que nacionais, em que estava incluído o LASA, que era atualmente a Fundação Jorge Antunes. O Freixeiro, o Coimbrões, com o Eduardo Pinto. Portanto, os Filhos da Noite. Os Filhos da Noite, que era uma rivalidade dos diabos. É que se apanhavam os noturnos com os Filhos da Noite, bem de propósito. É verdade. Conclusão, mas era de facto bonito de se ver, porque havia amor à camisola. Hoje há mais amor ao dinheiro, mas naquela altura amor à camisola. Repare, eu na ocasião era a troca de uns almoços e de uns beberetes e o pessoal andava ali maravilhosamente bem, andava satisfeito. Portanto, e entramos então no futebol de salão. Futebol de salão que, entretanto, depois, com o passar do tempo, até porque a Federação Portuguesa de Futebol de Salão, que era no Porto, que era em Lisboa, que era o presidente era o doutor Castelo Branco, que entretanto, depois, como estava em Lisboa, e depois o futsal começou aqui a pressionar um bocadinho com o Silva Pereira e com o Sr. António Rodrigues, que entretanto começaram a puxar um bocadinho para o futsal, para a Associação de Futebol do Porto, e nós, tanto a Joarte como a Freixeira, outros clubes aqui da zona, optámos então para cair para esse lado, que foi o melhor lado, até porque o futebol de salão desistiu na sua totalidade. Não se ouve dizer que eles que façam algum campeonato, nem torneios. Portanto, para mim, o futebol de salão acabou. Embora fosse muito bonito de se ver aquela prática. Era muito bem jogada, a bola era mais pequena, não se podia marcar golos de dentro da área, havia lançamentos, quando agora os lançamentos são de pé, era com a mão, tal como o futebol. Mas eu mais tarde vou-lhe perguntar como é que se geria essa diferença de regras entre o futebol de salão e o futsal. Pronto, e era bonito de se ver. E então, os campeonatos não eram com a riqueza que tem hoje, embora mesmo hoje deixa muito a desejar ao longo dos anos que isto já acontece. O futsal já é praticado há uns 15 anos, provavelmente, 15, 18 anos, a nível da associação e do país, portanto, a nível federativo. Mas, entretanto, pensava sempre eu que o futsal que ia desenvolver mais do que aquilo que desenvolveu, mas isso é outra situação que já lá chegaremos a seguir. Entretanto, pronto, e acabou o futebol de salão, e a Joarte passou para o futsal, primeira divisão nacional, e estivemos então 12 anos a praticar a primeira divisão nacional. Sempre um clube modesto, mas meio tabela, sem sobressaltos, dormia descansado porque não estava com a corda na garganta, porque estava a pensar que ia descer divisão, não. Tinha um clube muito simpático, muito bem organizado, era uma família, ainda hoje tenho pena desse tempo, sem dúvida. Era mesmo uma família, porque eu ria-me com eles, eu chorava com eles, eu comia e bebia com eles, era uma família, está a perceber? Vamos naturalmente conversar também sobre o historial do que foi a Joarte, que foi efetivamente um grande clube que militou a nível nacional e que percorreu o país e muito provavelmente também falado e conhecido no estrangeiro, porque temos que dizer a verdade, eu conheci perfeitamente a Joarte, assisti a muitos jogos da Joarte, com muitas rivalidades, com muitas alegrias, muitas tristezas, mas nós lá iremos. Eu gostava de lhe perguntar, Sr. Arnaldo, no início desta modalidade predominava os recintos desportivos, o futebol de salão. Perguntava-lhe qual a diferença no jogo, ver regras, como dizia há momentos atrás, entre o futebol de salão e hoje o futsal. Há assim uma diferença tão grande? O futebol de salão era mais parado, olhando às suas regras. Mais parado? Mais parado. Portanto, não se podia marcar golos de dentro da área, a bola não podia levantar acima do joelho. Portanto, era mais parado. Olhando à dimensão da bola, que era mais pequena, portanto, era uma bola mais pesada, porque se agarrava mais ao piso. O futsal, como a bola é maior e é jogado com outras regras, acontece que é muito mais rápido, portanto o dinamismo é totalmente diferente. Cria-se uma defesa para o ataque em fração de segundos, quando no futebol de salão, se não houvesse um acompanhamento, se a pessoa entrasse dentro da área,
tinha de voltar atrás para dar a outro, ou então chutar para fora da área para vir outro. Era bem mais complicado. Era mais complicado. Havia, de facto, assim, algumas regras que travavam um bocadinho o movimento do jogo. Entretanto, o futsal é um jogo mais dinâmico, sendo ele bem jogado. Claro que há jogos bons e jogos maus, tal como no futebol 12. Claro. Mas quando é bem jogado, é bonito de se ver, de facto. Que era uma situação que eu estava naquela, mas será ou não será um tipo de futebol ou de futsal mais rápido ou menos rápido? Terá interesse, não terá interesse? Porque a gente, como gasta muito dinheiro, acontece que temos de pensar duas vezes, temos de pensar seriamente se é de ir para aquela modalidade ou não. Mas optei bem, gostei de lá estar, fez parte da minha vida durante vários anos e sinto-me um homem feliz por lá estar. Atenção, que digo-lhe uma coisa, Adelino Costa, e para os estimados ouvintes que me estão a ouvir, eu hoje, se pudesse voltar à primeira divisão, tal como quando... Olha, eu ia-lhe colocar essa questão. Eu voltava, não estou arrependido de nada daquilo que fiz. Está a perceber, Adelino? Mas, entretanto, houveram algumas coisas que me marcaram e que deram origem também a que eu desanimasse um bocado. Não foi financeiramente, porque hoje eu continuo a ser a pessoa que era. Não me fez diferença nenhuma aquilo que eu gastei. Portanto, pelo contrário, enriqueceu-me. Agora, há outras situações que nos deixam um bocado tristes, como, por exemplo, e o Adelino veja, eu fui fazer o último jogo ao Atlético, permanecemos na primeira divisão nacional. O treinador e todo o clube, toda a equipe disse, sim senhor, Sr. Arnaldo, conte connosco, assinaram. Estávamos a fazer o jantar de despedida. O treinador, que era o Rui Pereira, como recebeu uma chamada do Boa Vista, chamou-me ao lado e disse, Arnaldo, recebi uma chamada do Boa Vista, é uma oportunidade que eu tenho de treinar um clube que gosto, portanto não conte comigo. Pronto, isso é uma facada. Já havia traição nessa altura a nível mesmo do futsal. E é isso que nos marca. E eu, como era um clube mesmo meu, que não dependia de ninguém, disse, mas estou eu aqui para receber estas facadas, assim, de quem... Eu acho que não mereço isto. Portanto, isto acaba. E é isso que acontece comigo e acontece com vários clubes que acabaram por desaparecerem. Claro. E desaparecerem não foram tão poucos como isso, clubes com grandes nomes. Porque são as traições. São aquelas pessoas que parece que eram, mas não são. Está a perceber? Portanto, é isso que marca. E isso também me marcou bastante. Eu, por exemplo, Adelino, tenho-lhe a dizer que, por exemplo, no pavilhão de questões, via-se lá o Benfica, o Sport, Freixeiro, Boa Vista, portanto, e aquilo era o pavilhão cheio. Eu sei que sim, eu ia lá muitas vezes também fazer alguns comentários, às vezes os relatos com o Joaquim Ferreira é verdade. E muitas vezes com o Luís Almeida também. É verdade. Eu também fazia parte um pouco da equipa e lá estava também e regalava-me efetivamente de ver, porque temos que dizer a verdade, a Joar tinha uma excelente equipa. E eu fui sempre uma pessoa extremamente organizado, da maneira que me apresentava a equipe, bem vestida. Eu gostava de ter uma equipe, é sério, porque nesta vida é assim, ou é ou não é, não vale a pena andar aqui a fazer o que fazemos. Claro. E repare, por exemplo, nós com o Benfica tivemos lá 60 e tal GNRs, você veja, aquilo ficou por 1.600 e tal euros só para pagar à polícia, quando eu... Mas o senhor não pediu tanta polícia, tanta força... Não, porque eles, como era o Benfica, pensava que ia ser ali o fim do mundo. Pois. 60 e tal polícias, foi um autocarro de polícias, quer dizer, não é o caso, mas era quase tanta polícia como público, não foi o caso, pois. Quer dizer, que não é o caso. Quer dizer, eu paguei ali 1.600 e tal euros só à polícia, você veja, quer dizer, e apoios, não havia apoios. Entretanto, falei com o Presidente da Junta na ocasião, que era o Sr. Tunes, e disse, Sr. Tunes, eu estou a dar espetáculo gratuitamente que nem bilhete levo. Ajuda-me ao menos a pagar isto. E ele disse, Sr. Arnaldo, o clube a seu desenrasque-se. Isso são, de facto, situações que caem muito mal. Outras coisas que marcam, não é verdade? Marcam, porque eu fazia aquilo, não era só para mim, porque é evidente que não. O pessoal que estava ali a ver o espetáculo estava-se a entreter, estava a passar todo o tempo, pronto, e viam ali grandes clubes. Você veja, há situações que marcam ao longo do tempo. O Miramar, que era o Miramar na altura, que era a melhor equipe do país, foi graças ao José Manuel Leite, que infelizmente já está entre nós. Aquilo era a melhor equipe que aí estava. Pois eu tenho-lhe a dizer, Adelino, que eles nunca ganharam a Joarte. Nunca, nem para a taça, nem para o campeonato. Eles matavam-se. E, no entanto, com uma equipe de elite que tinha na ocasião. O presidente do Miramar, que era o José Manuel Leite, baixinho, e sempre a roer os dedos quando era contra a Joarte. Era uma coisa impressionante. Aquilo estava no sangue. Por que razão eu não consigo ganhar estes homens? Mas agora temos outra situação que também marcou ao longo desta vida, no futsal, claro.
A Jauarte nunca ganhou ao Freixeiro, por incrível que foi. Também há essa para contar. Também há essa para contar. Eu um dia estive com o meu amigo Mário Brito, em que lhe dizia: Mário, há aqui uma situação que me deixou aqui atravessado. Nunca conseguimos ganhar ao Freixeiro. É uma verdade, nunca ganhamos ao Freixeiro. Houve um célebre jogo com o pavilhão cheio no Freixeiro, em que a Jauarte ao intervalo vencia por 4-0. Perdemos 6-5. Isto eu digo-lhe, para que estou a ver o Elísio, no último segundo, ou nos últimos segundos, perde a bola ao meio campo, levou para lá fora e ganha o jogo 6-5. Quer dizer, são situações marcantes e que a gente nunca mais se esquece, está a perceber? A gente nunca mais se esquece. Agora acontece o seguinte, tem muita coisa boa. Esta vida tem muita coisa boa. Então vamos falar das coisas boas e deixe-me perguntar-lhe, Sr. Arnaldo, no início... ou por outra, a Jauarte foi um grande clube do Concelho de Matosinhos, todos sabemos disso, sendo o senhor o seu presidente, que chegou mesmo a representar o Concelho de Matosinhos na final em Nice, exatamente, isso me recordo bem, em que estiveram presentes a Jauarte, o Freixeiro, o Correio da Manhã e o Sporting de Portugal. Eu gostava de lhe perguntar, Sr. Arnaldo, quer falar deste grande evento desportivo, porque, para além de tudo, foi uma grande alegria para a Jauarte. É verdade, para a Jauarte e para o Concelho. E para o Concelho, porque teve lá as duas também equipes, tinha lá o Freixeiro as duas equipas de Matosinhos. O azar do destino é este mesmo. Eu acabei de dizer há bocado que a Jauarte nunca ganhou com o Freixeiro. Mesmo nesta final fora. O jogo, portanto, nem de propósito, foi Jauarte Freixeiro, em que a Jauarte perdeu por 2-1, porque não podia ganhar, está a perceber. Portanto, são situações marcantes. E então, pronto, quem ganhou essa final da taça foi o Sporting, que entretanto, no dia seguinte, jogou o Freixeiro com o Sporting, e entretanto o Sporting ganhou e ganhou a taça de Portugal. Merecidamente? Merecidamente, sim. A Jauarte fez um grande jogo, sem dúvida, recordo-me perfeitamente desse jogo. Mas o Freixeiro também tinha um bom plantel. Teve lá um bom guarda-redes, que era o Carlos França, que precisamente no ano seguinte foi guarda-redes do Freixeiro. Do Freixeiro, digamos, da Jauarte. Da Jauarte, exatamente. Pronto, ele acabou, foi no último ano, penso. O último ano do Carlos França foi... Depois lesionou-se. Entretanto, ele contra o Real, aqui em Custóias, partiu uma perna e a partir daí acabou o Carlos França. Portanto, a Jauarte teve sempre um plantel muito bom. Eu tentava fazer o melhor possível. Tinha lá o Carlos França, que era da seleção, tinha lá o Israel Alves, que era da seleção, e além disso, sem tirar o mérito a outros atletas, que também eram muito bons atletas, tanto atletas como homens. Eu digo-lhe uma coisa, eram indivíduos maravilhosos. Para além de muitas saídas que tinha, efetivamente, a Jauarte, teve então esta Final Four, em Nice. Para além do jogo e dos resultados, conseguiu passar bons momentos com os seus jogadores em Nice? Em Nisa? Em Nisa. Nisa. Claro. Sim, eu digo-lhe uma Agora coisa. Estamos a falar um pouco de história. Eu digo-lhe uma coisa, Adelino. Há situações marcantes. Nós temos um locutor que gosta muito de falar de efemérides e hoje nós estamos quase igual. Há situações marcantes. E os clubes lutam para ir às finais, porque as finais são sempre muito boas. Claro. Não é só por aquilo que se escreve, mas por aquilo que se passa. Sim. E nós, de facto, chegámos a Nice, a Castelo de Vide, um hotel maravilha, que era o Sol e Serra, para as 4 equipes, jornalistas por todo lado, era televisões, era tudo. Entretanto, fomos naquela mesma noite, olha, em junho, salvo erro, uma noite maravilhosa, e para mais no interior, que é no Alto Alentejo. Viemos a uma prova de queijos e de vinhos e de enchidos, que eu digo-lhe uma coisa, que maravilha. Pois era tudo isto que eu queria saber. Não é só o futsal que interessa, nem o desporto, seja ele qual for. A vivência também é muito importante. Isso é maravilhoso, está a perceber. E, entretanto, assim como uma noite daquelas quentes, e uma pessoa beber uns canecos daquele, comer uns enchidos, falar para este, falar para aquele, ganhar amigos, isso são coisas marcantes e que nunca mais se esquecem. Por isso é que eu digo, eu gastei o que gastei, não choro nada daquilo que gastei, porque na verdade também passei bons momentos, está a perceber? Porque se há pessoas que gastam no futebol, há outros que gastam na pesca, no automobilismo e outras modalidades. Claro. Eu estive naquilo que gostei. Portanto, tive pena de acabar com as decepções que apanhei na ocasião, derivada de algumas pessoas. Deixa-me perguntar-lhe, gostava precisamente de lhe perguntar, é porque disse que
infelizmente acabou, e eu perguntava-lhe o porquê da desistência da Joarte. É precisamente por aquilo que lhe disse há bocado, Adelino. Desilusão, porque lá está, eu a preparar... Não por falta de dinheiro, nem por falta de jogadores, nem... Eu hoje continuo a ser a pessoa que era, não tenho problemas financeiros, não tenho nada como não tinha na coisa. Então as facadas foram que acabaram com o clube? O clube era meu. E, entretanto, você repara, o que é ter uma equipe formada para começar no campeonato futuro, o próprio treinador que está a comer em minha casa, porque fizemos um jantar de despedida, que tem tudo sim senhor, ele próprio ajudou-me a ajeitar, a organizar a equipe para a época futura. Para a época seguinte, sim. E acontece que, de um momento para o outro, recebo uma chamada, olha, vamos embora, nós andamos a brincar, você vai-se embora, acabou esta porcaria, não quero mais nada com isto, acabou. São estas exceções, está a perceber? Porque eu sei perfeitamente que nestas modalidades, seja quais for, há sempre coisas boas e coisas más. É porque não há contratos com os jogadores, não é verdade? São anuais, portanto a gente faz o contrato e depois aquele atleta não se pode inscrever por outro clube, não é por questão nacional. Pois, tá. Exatamente. Mas acontece que as pessoas hoje dizem que sim, a gente acredita neles, até nem os põe logo a assinar, e logo a seguir já estão aí para o outro lado, está a perceber? É assim que isto funciona. E são as tais exceções que acontecem ao longo do tempo que são marcantes. Pois é. Pois é, meu amigo Arnaldo, realmente há situações complicadas, para além das muito boas, há também as más recordações que nos ficam gravadas para sempre. Digo-lhe uma coisa, Adelino, eu fui sempre uma pessoa tive sempre muito cuidado em gerir este tipo de situação. Nós íamos jogar fora, a minha mulher preparava o merendeiro para eles, para não lhe faltar nada, levávamos a bons restaurantes, quer dizer, equipavam do melhor. Era tudo umbro, tudo... Quer dizer, eu não faltava com nada, pagava-se a tempo e horas, não havia problema nenhum. Quer dizer, essas ações são situações marcantes e, para mim, acabou. Tenho a dizer que naqueles meses seguintes andei assim um bocadinho chateado. Adoentado. Adoentado, porque uma pessoa, são muitos anos ligados àquilo, uma pessoa... Aquilo já faz parte da nossa vida. Então deixa-me perguntar-lhe, Sr. Arnaldo, esta modalidade que o Sr. Arnaldo era o presidente e que acabou por desaparecer, por razões que acabou agora de explicar, apesar de encher os pavilhões do país, o que era uma verdade. Era uma verdade. Eu gostava de lhe perguntar, os seus sucessos e insucessos deixou-lhe saudades? Deixou saudades, Adelino, deixou. Eu tenho a dizer que, por exemplo, nós vamos fazer um jogo ao Benfica com o pavilhão a abarrotar. Conte lá. Nós ganhámos ao Benfica 3-2 lá. E o treinador, na ocasião, que já não sei quem era, foi despedido. Porque eles pensavam que a Joarte era uma equipe de carregar pela boca, está a perceber? Daquelas equipes que aparecem por acaso. E nós fomos lá, demos show de bola, e o treinador foi despedido, você veja. Portanto, nós tínhamos indivíduos tal como o Azevedo, o Zé Luís, que aqueles homens eram impressionantes, aquilo ia tudo à frente deles, eram indivíduos que iam até a última gota, não pondo de parte as outras pessoas que também lá jogavam, o Castro Israel, João Castro, e pronto, nós tínhamos uma equipe que eu digo-lhe uma coisa, era um grande jogador Israel, não é? Um por todos e todos por um, ali era para ganhar, porque eles viam que tinham um presidente que também não faltava com nadinha, está a perceber, exatamente. E pronto, ele lá para dentro e dava um litro, porque nós tivemos jogos bons e jogos maus, e eles viram jogos, fora em Lisboa, que as coisas não corriam como queriam e eles vinham de lá até aqui, até ao Porto, sem dar uma fala, porque sabiam que eu vinha chateado. E então eles também vinham chateados porque as coisas não correram bem, está a perceber? Eu notava mesmo que aqueles homens eram homens que mereciam que eu fosse amigo deles. Porque eles sentiam quando as coisas corriam mal. E a sua mulher foi sempre a sua grande colaboradora? A minha mulher foi, sem dúvida. A minha mulher foi, é e será o meu braço direito. Nunca aquela mulher me disse, não vás, não faças... Ela, quando ele disse, olha, vamos fazer isto assim, assim, pronto, se tu achas que é assim, assim, de facto foi sempre uma mulher que me apoiou bastante. E não só apoiou, mas que também estava consigo nos jogos, sempre presente. Sempre presente. Sempre, para onde ia ao clube ia ela, ia eu, isso ela nunca me largava, ela gostava daquilo. É bom que assim seja, você já viu? Claro que sim, claro que sim. Você já viu que é uma pessoa a puxar para um lado e a esposa para o outro? Aquilo dá estrelho, quer dizer, acontece que pode dar divórcio. Né? Não. É bom quando a mulher apoia o marido, está a perceber? E claro assim as coisas funcionam. Agora, se for, pronto, se ela começasse a criticar, a gente ia para o jogo e ia contra a vontade dela, já não ia com aquela alegria necessária. Não, aquela mulher, claro, graças a Deus, Deus me mantenha por muitos mais anos, porque na verdade é uma mulher que sempre me apoiou. Nessa altura, e para além de ser a sua companheira,
é também uma grande recordação a nível desportivo, em que sempre lhe transportou uma força muito grande. Muito grande, Adelino. Nunca disse não àquilo que eu dissesse que sim. Está a perceber? Portanto, acompanhou-me sempre. Não posso pôr nem criticá-la, porque na verdade ela estava sempre em cima do acontecimento. Muito bem. Diga-me ao Sr. Arnaldo, quando o senhor pagou 1.600 euros a 100 polícias, ou 60 polícias, 60 e tal, e quando pediu ajuda à junta de freguesia, que tinha obrigação de ajudar um clube que estava a dar entretenimento a todos os fregueses daquela freguesia, e não só, disse-lhe assim prontamente, não, o clube é seu, paga você. Foi, porque, e você sabe, Adelino, que jogos transmitidos pela televisão, basta dizer, daqui do pavilhão municipal de Custóias, o nome de Custóias está em causa, não é? Portanto, era o pavilhão que estava cheio a abarrotar de gente. Pronto, se o Presidente dissesse assim, Sr. Arnaldo, está muito bem, pronto, vamos ajudar. Ajudar, exato. Nunca disse, está aqui isto que é para vocês, está a perceber a ideia. Pronto, as entradas é a título gratuito. Não sabe se ele gostava de futsal. Isso aí é que é o problema. Mas uma coisa é certa, mesmo que não gostasse, havia muitos custóienses que gostavam. Claro. E portanto, sendo isto uma mais-valia para a freguesia, eu acho que ele devia de apoiar. Mas são estas coisas que às vezes não é pelo dinheiro, é da maneira que se fala. Porque eu, quando fui ao encontro dele, ele disse ao Presidente, eu gastei aqui tanto só em polícia, você podia dar aqui um jeito. Sr. Arnaldo, o clube a seu desenrasque-se. Mas assim com uma... Quer dizer, eu fiquei assim... ironia fria. Eu fiquei assim, nem sei se vale a pena a gente seguir com isto, não é? Porque são coisas marcantes. Quer dizer, são coisas tão marcantes que já lá vão quase 20 anos... E não esquecem. E nunca mais esquecem. Não, há várias situações que não esquecem mesmo, ficam marcadas para o resto da vida, não é? Olha, já digo-lhe uma coisa. Uma das pessoas que me acompanhou à final Ford de Nisa foi o Manuel Cruz, que tinha sido o presidente da Junta. Exatamente. Aí também houve uma facada grande. Não, o Manuel Cruz comigo, eu digo-lhe uma coisa, aquele homem... Não, mas entre o Presidente e o... A nível político, mas não vamos avançar por aí. Nós estamos com o desporto. Não vamos avançar por aí. E eu digo-lhe uma coisa, eu convidei o Sr. Manuel Cruz para ir comigo a Nisa. Aquele homem estava com uma alegria... Aquele homem estava maluco, sem calhasse. Por sorte, atenção, que eu não quero tirar o mérito aos outros clubes que estavam lá. Claro. De ganhar a taça, aquele homem era feriado em Custóias. Ele estava descontrolado. Sr. Arnaldo, nós temos de fazer isto, nós temos de fazer aquilo. Quer dizer, aí, ele até podia nem fazer nada, mas mostrava, está a perceber? Exato. É da maneira que se fala, da maneira que as coisas se expõem. E aquele homem, de facto, eu tive uma certa simpatia por ele, porque na verdade foi sempre um homem muito simpático e tentou sempre ajudar naquilo que pôde. Não tem nada contra o ex. Mas acontece que são situações marcantes e que deram origem também a que a gente existisse. Pois é. Só temos que dizer hoje, foi pena. Foi pena. Foi pena, não é? Sr. Arnaldo, eu não sei se... Eu queria naturalmente falar de futsal consigo, e estamos a falar já há 35 minutos, e gostaria também de falar de futebol consigo, porque sei que também esteve ligado ao futebol e que por isso é importante também falarmos um pouco. Mas eu não sei se tem mais alguma coisa que gostasse de dizer relacionado com os anos que passou com a Joarte, porque penso que o senhor, para além da Final Ford, teve outras saídas, mesmo também visitas de clubes que visitavam o clube, ou seja, jogavam em Custóias, a nível de recordações, os jogadores entre eles, da forma como se portavam em campo logo que começasse o jogo, da forma como é que o Presidente reagia às entradas ou saídas do treinador, dos jogadores que o treinador fazia entrar ou sair. Enfim, um pouco tudo isso para fecharmos um pouco também esta parte do futsal, porque eu gosto muito de falar consigo de futsal, mesmo agora que estamos em direto para todo o mundo, da Senhora da Ordem, Conselho de Matosinhos para todo o mundo, estamos a falar precisamente para todo o nosso auditório. Mas quando em particular, vamos falando de vez em quando,
Eu gosto imenso de falar consigo, abordando alguns temas, mas se não houver um pouco de futsal no meio, eu já não fico tão satisfeito. Agora que estamos aqui a falar para todo mundo, e lembrei-me agora precisamente de lembrar-se, não gostaria de recordar assim algumas questões, algumas situações importantes que tivesse passado, algumas histórias engraçadas, porque eu penso que ao longo dos anos teve muitas histórias engraçadas. Você sabe, Adelino, que eu sou um homem extremamente organizado. Eu sei que sim, eu sei que sim. Mas atenção, que no melhor pano cai a nódoa. Bom, é verdade. Mas... Eu vou dizer uma situação caricata então, que aconteceu, que são coisas impressionantes, mas que se resolveu. Quer dizer, eu transportava sempre daqui para Lisboa, em 3 carros, os atletas, os treinadores, os massagistas, isso tudo. E, entretanto, estava a chegar a Lisboa e diz assim o roupeiro: ó, Sr. Ronaldo, estávamos a chegar a Lisboa, parei o carro na autoestrada. Eu parece que me esqueci de meter os equipamentos do carro. E conclusão, já estava ali esquecemos mesmo, ali na zona de Vila Franca. E parei o carro e o homem tinha-se esquecido, ele quase que chorava. Entretanto, tive de ligar para cá e teve de ir o meu filho lá levar os equipamentos, tudo se resolveu, tudo. Mas, ainda iam com tempo. Ainda iam com tempo. Ainda iam com tempo, senão ia ser. Quer dizer, porque você repara, sou uma pessoa extremamente organizada, mas às vezes há falhas, não é? Pois. Quando a gente depende de outra gente, mas o homem ia muito satisfeito no carro, ia bem de um momento para o outro, ali na cabeça. E pá, se calhar esqueci-me dos equipamentos. E vai, quando eu parar o carro, vai à mala e não tinha lá. Eu digo, foi uma situação... O senhor, como lhe fazia confiança, nem pensou numa coisa dessas, não é? Claro, já sabe que não. Claro, era uma pessoa responsável. Mas repare como as coisas são. Mas acontece. Quer dizer, no melhor pano cai. Foi uma situação marcante para o negativo. Era a única coisa negativa, está a perceber que aconteceu. Foi isso, e foi em determinada altura, 2 indivíduos que se faziam apresentar como diretores do Futebol Clube do Porto, em que tiveram várias reuniões comigo. 2 artistas. 2 artistas, mas mesmo 2 artistas. Que lhe queriam comprar a Joarte. Que queriam comprar a Joarte. Mas eu, como já de lá venho, vi logo que aquilo que era tudo roupado, não é? E entretanto andava a falar comigo com o Junqueira na ocasião, porque queriam comprar a Joarte, que era para o Futebol Clube do Porto entrar na primeira divisão nacional, mas era tudo fictício, e está a perceber. Entretanto, esses enganadores também me apareceram, a nós e ao Pinheiro, que era o presidente do Junqueira. Mas depois também foram pela fresca, porque nós reparámos que aquilo que era só habilidoso, mas eram homens experientes na matéria. Faziam-se apresentar, sim senhor, são Futebol do Porto, são mandatários para falar com o senhor, se você quiser vender a posição, nós damos-lhe tanto e tal, e não sei o quê, mas ouvi que de facto que era muita coisa para aquilo que os indivíduos estavam a falar, e pronto, ficou tudo pelo caminho. Acho que outros clubes foram vítimas também de alguns indivíduos que se passavam por futuros compradores ou por hipotéticos compradores. E depois as coisas ficavam pelo caminho. Claro. Entretanto, ainda voltando ao futsal, ao longo desse tempo, Adelino, desde 2000, 2002 até agora, que lá vão 15 anos praticamente, eu pensei sempre que ia ter mais evolução do que o que tem. Ao longo desse tempo desistiram vários clubes de nome, vários clubes e bastantes. O futsal resume-se agora praticamente em 2, 3 equipes, que é pode ser o Braga, o Sporting e o Benfica. O resto anda para ali. Também lhe tenho a dizer que há mais bairrismo no norte do que no sul. Eu tenho a dizer que, por exemplo, cá um pavilhão pode levar 50 ou 100 pessoas. No sul pode levar 10 ou 15. Tirando o Benfica e o Sporting, é isso. Não leva mais, 10, 15. Pavilhões pequenos? Não, pavilhões iguais, mas quem vai ver os jogos são as namoradas e os familiares. Praticamente lá em baixo há pouco bairrismo. Repara que nós em determinada altura íamos fazer um jogo à Almada, estávamos muito perto do pavilhão, perguntávamos às pessoas onde era o pavilhão e ninguém sabia. Portanto, você veja, quer dizer, não há bairrismo. As pessoas, aquilo são mais zonas dormitórias do que propriamente pessoas conhecedoras e ligadas aos clubes. Praticamente isso não funciona, está a perceber? Portanto, muitas das vezes a gente futsal, não sei o quê, porque só dá na televisão praticamente o Benfica e o Sporting e pouco mais, porque na verdade é uma situação enganadora. Quer dizer, eu estou extremamente admirado, anos depois de eu ter desistido, mas acompanho, em ver que isto que não teve
pronto, uma grande evolução. Não teve evolução. Vê-se as equipas todos os anos a desistir, porque entretanto as despesas são muitas, os patrocinadores não existem, porque as empresas caíram, e se não caíram estão doentes, e se não estão doentes estão mais seguras ao dinheiro, mais agarrados ao dinheiro. Portanto, e agora há menos dinheiro. O próprio Freixeiro caiu também. Pronto, o Freixeiro, que era o Freixeiro que era. O Freixeiro, que era um clube de top, até porque já tem um campeonato nacional. E veio por aí abaixo, portanto, repare. Foi a Fundação Jorge Antunes. Que também é um clube dos diabos e acabou por desistir também, a nível da primeira divisão. O Alpendurado, foi o Coimbrões, Correio da Manhã, praticamente o Miramar, pronto, infelizmente aquilo que aconteceu no Manuel Leite, também é um clube de distrital agora. Quer dizer, acontece que grandes clubes deste país ficaram pelo caminho, não é? Já agora, e porque estamos a falar, falou do Miramar, o que é feito do presidente Manuel Leite? Ele faleceu. Faleceu há coisa de 3, 4 anos. Ele e a esposa, infelizmente, com um acidente que tiveram. Um acidente de carro, não foi? Um acidente de carro, pronto, enfim. Eu gostava dele, era um bom homem, um homem simpático, dinâmico, organizado. Dinâmico, ordenado. Eu gostava muito dele. Que Deus tenha a sua alma em paz. Fez muito pelo futsal. Muito. O futsal deve muito àquele homem, porque na verdade é um homem muito dinâmico. Ele já tinha uma equipe caríssima que jogava muito futsal quando não precisava de ter uma equipe tão boa, porque na ocasião ainda andava tudo, como diz o outro, de muletas, está a perceber? Quando pois também tinha uma boa formação atrás. O Miramar teve sempre uma boa formação. O Ricardinho, por exemplo, como ele veio de lá, várias outras. Exatamente. É verdade, portanto ele tinha uma boa formação. E uma equipe muito organizada. Sr. Arnaldo, a formação, por falar em formação e falar da formação que o Miramar tinha e muitos dos bons jogadores que representavam o clube, o falecido Zé Manuel Leite aproveitava muito e com muito orgulho elementos da formação. Vindos dos géneros. Claro que o Freixeiro também tem uma boa formação e também aproveitou bastante, mas os clubes podiam-se contar pelos dedos a formação que tinham nos seus clubes. Adriano, isto é muito complicado. Pois, era um pouco isso que gostava de ouvi-lo falar sobre a formação. Os clubes apostam na formação e o atleta chega a uma certa idade, mesmo tendo qualidades, são incentivados por colegas e outras pessoas e deixam aquele clube e vão para outro com a maior facilidade, esquecendo-se. Quer dizer, todo o investimento feito nestes jogadores vai tudo para água abaixo. Vai tudo para água abaixo. Portanto, o respeito, não há respeito. Só porque tem um colega que joga não sei o quê e depois deu-lhe a volta e vai levá-lo não sei para quê, ele vai, está-se marimbando naquilo que o clube gastou com ele. Porque isto não fica barato, são treinadores, pronto, e todas as despesas inerentes, não é? Que não é fácil. Claro. Inscrições que são caríssimas. O senhor tinha uma receita mensal importante. Já gastava umas coroas. Umas coroas altas. Para ter uma equipe de meia tabela já se gasta um bocadinho, sem dúvida. Prontos, mas enfim, não falo nisso porque são coisas que não me marcaram. Mas fez sempre com muito prazer. Fiz sempre com muito prazer. Digo-lhe uma coisa, pagava com muito gosto aquilo que prometia pagar. Portanto, não marcou. Não marcou, nem estou arrependido por nada, absolutamente. Mesmo quando iam para fora, nos almoços, jantares, corria tudo bem entre... Era uma verdadeira família a Joarte? Era uma verdadeira família. Eu tenho a dizer que pessoas que possa conhecer, o caso do Eduardo, do Luís, que acompanharam a Joarte, do Luís Ferreira, do Joaquim Ferreira, digamos. Sim. E eles iam e são testemunhas. Não faltava nada. O pessoal era obrigado a jogar porque sabia por trás deles que estava uma pessoa que merecia que eles se esforçassem. Porque eu não faltava mesmo com nada. E também se dizia na altura, efetivamente, e sabe, eu seguia um pouco... se não muito o futsal também nessa altura, os seus jogadores, a sua equipa tinham um carinho muito grande por si. Tinham e continuam a ter. Tinham um carinho muito grande por si. Ainda agora me tratam como essa amizade que tinha com os seus jogadores ainda perdura? Olha, Adelino, eu vou-lhe dizer uma coisa, são pessoas que ainda hoje me estimam como que estivessem a jogar na Joarte. Quando me encontram fazem uma festa dos diabos, porque foram sempre muito bem tratados por mim, está a perceber? Não só financeiramente, como particularmente, como humano, está a perceber? Portanto, eu sei tratar as pessoas. E ainda hoje, quando me encontram, eu vejo o carinho que eles têm por mim, que isso é muito agradável. E são estas marcas que me deixam, está a perceber? Que dizem, porra, eu ainda hoje os trato como que sejam meus filhos, e no entanto eles já são pais ou alguns avós, está a perceber? O caso do Azevedo, que esteve na Joarte para aí uns 7, 8 anos.
ele, o Elísio, o Zé Luís, o próprio Israel, que fui buscar também, por uma série de jogadores que tiveram uma série de anos na Geoarte e mantiveram-se ano para ano, e que chegava ao fim do ano não perguntava: Arnaldo, você é capaz de me dar mais algum? Não, senhor, deixava ao meu critério. Portanto, você veja, é de facto uma gente muito boa. Eu tinha bons jogadores e, como homens, 5 estrelas. Deixa-me lembrar que, para além dos jogadores que o estimavam muito, havia também muitos dirigentes que gostavam imenso de si. Eu recordo que aqui há uns tempos, no programa Quarta-feira Desportiva, na hora de futsal, o locutor da Rádio Matosinhos Online, o Ângelo Monteiro, que todas as semanas faz o programa A Hora de Futsal, englobado no programa Quarta-feira Desportiva, e teve cá como convidado o Sr. Cerqueira. E imagino que, por acaso, eu não estava aqui, mas estava a ouvir o programa. E a primeira coisa que, quando ele começou a falar, foi na Geoarte e no Sr. Joaquim Arnaldo. E disse maravilhas de si. Opa, eu fiquei encantado, porque disse assim: opa, quando se fala bem de um amigo, pois com certeza que estamos também muito satisfeitos. E já lá vão uns anos, sendo ele um homem que contactou com muitos dirigentes, não é? Porque costuma-se dizer, ou pelo menos se dizia, que ele foi o pai do futsal, na altura do futebol de salão, não é verdade? E nesse dia, aqui o Ângelo Monteiro conseguiu receber chamadas de um pouco de todo mundo, de Paris, da Suíça, da Austrália, tenho a impressão, de Cuba, ex-jogadores que ligaram e que estavam ligados também ao Sr. Cerqueira e falaram imenso de futsal. Deixa-me dizer-lhe que foi uma quarta-feira em cheio, porque, segundo as informações que tivemos, passou, penso eu, de 1.600 ouvintes que nos estavam a ouvir. Foi impressionante, ótimo. Impressionante, o que foi muito bom, muito bom. Eu encontrei o Manuel Cerqueira aqui há coisa de uns 3, 4 meses numa rua no E o Sr. Cerqueira foi sempre um homem muito respeitado. E ele atravessou a rua para me cumprimentar a minha esposa, e as primeiras coisas que me disse foi: Sr. Arnaldo, eu hoje sei quem sou, sou quem sou, trabalhei estes anos todos na Associação do Futebol do Porto, graças ao Sr. Arnaldo. Porque se você não me metia no futebol de salão, eu nunca ia parar, ou no futsal, nunca ia parar a associação. Portanto, ainda bem que foi um homem, contrariamente a muitas pessoas que esquecem aquilo que se lhe faz, que ainda analisou e disse: de facto, este homem ajudou-me, porque se não era ele, eu não tinha caído lá e então não trabalhava, estava no desemprego, como infelizmente está muita gente, não é? Portanto, e aquele homem, a nível organizativo, é um fora de série. A associação, com a saída dele, teve uma perda, embora, atenção, ninguém é insubstituível. Claro que não, mas atenção, olhando... Há quem faça muita falta. Aquele homem é de facto muito organizado. Aquele homem é muito organizado. E conhecedor da matéria. Conhecedor. Ali com ele na associação era tal, aquilo tinha de estar tudo certinho, porque se não estivesse certinho, meu amigo, isto não segue, você prepara primeiro e depois eu levo, caso contrário isto não segue, e era assim que ele fazia. Ele é mesmo exigente, atenção. É assim, senhor, aquele homem é pequeno na estatura, mas é grande como homem. É isso que eu tenho a dizer. É curioso, Adelino, que eu fui a uma primeira entrevista ao lado do legislador com ele, isto já para aí há uns 20 anos. Portanto, e a partir daí aquele homem nunca mais me largou, nem eu. O Cerqueira estava em todo lado comigo, né? Só que depois, quando fui para o futsal, claro, primeira divisão, então aí aquele separou um bocadinho. Muito bem. Um bom amigo que lhe fica no coração para sempre, não é verdade? É, sim, senhor. Muito bem. Sr. Arnaldo, vamos então quebrar hoje aqui este ciclo do futsal. Provavelmente, um outro dia qualquer, voltaremos a conversar sobre o futsal e sobre o futebol de salão, mas eu gostaria de conversar consigo também um pouco de futebol. Vamos apenas fazer uma curta pausa. Vamos ouvir um trecho musical do João Graciela, anúncio de jornal, imagine. E depois voltaremos logo a seguir. Pode ser? Muito bem. Vamos então. Está maravilha. Está dentro daquilo que você previa. Está, claro. Agora temos 40 minutos para falar de futebol. São 21h50.
Direitinho, certinho. Tranquilo, certinho, não é? Não, Está a correr bem. de futsal está tudo bem, não está dentro daquilo que possa previa. Está. Agora, acho que se calhar não vale a pena falar mais de futsal. Não, futsal senão é martelar muito. Matraca muito. É Mas muito. dissemos o essencial, É muito futsal. Agora, essas coisas todas, não é? começa a dilatar, começa a ser Agora, olha, cansativo. eu vou-lhe perguntar assim. Tenho isto para lhe perguntar. Você ouve só. Para além do futebol de salão, também foi presidente do Padroeiros Futebol Clube de 1998 a 2000. Foi isso, não foi? 3 anos. 3 anos. Acha ter feito um bom trabalho em prol deste grande Pergunta, clube do e Conselho? 3 anos porquê? Quando os mandatos lá são de 2 anos. É que os estatutos foram alterados no ano que eu lá estive, porque era só de um ano. Pronto, mas isto eu é que digo, você pode explicar, não é? Só foram 3 anos porque... Sim, no primeiro ano os estatutos foram foi alterados. assim, os estatutos eram assim, agora alteraram para 2 anos. Pronto. A seguir, penso que na altura foi o Sr. Arnaldo que deu origem à boa relação que ainda hoje se mantém com a Associação de Futebol do Porto. Quer falar desta sua iniciativa? Sim. Pode ser? Consigo a gerir os destinos do padroense como presidente. Perguntava-lhe até onde chegou a nível desportivo o clube que dirigia. Pode ser? Pode ser? Divisão de honra. Sim. Se houver alguma coisa para cortar, corta-se. A sua gestão chegou a ser contestada por alguns dirigentes que faziam parte do seu elenco. Quer comentar? Eu comento. Saí de lá a 0. Mas faço-lhe esta pergunta. Posso fazer? Pode. E eu posso dizer logo o porquê. Claro, tem que dizer. Eu também quero... Senão você diz... Não, pá, o que eu quero dizer que no primeiro jogo do campeonato seguinte à minha saída do Padroense, o Manel Pinto, tanto a mim como à minha mulher, proibiu-me de subir para as cadeiras. Eu soube disso. Pronto. É isso que eu quero dizer. Tá? Casque para aí. Faça como quiser. Mas posso-lhe fazer esta pergunta? Sim. A seguir, quando deixou o clube... O quê? A música vai acabar. Entra outra. Entra outra. Está automático. Eu pensei que já ia... Acabou aqui esta e agora entrou Daniel. Ele assume... Amor de uma morrer. Mas assume automaticamente? Automaticamente. Sem vocês programarem? Claro, eu ponho aqui as músicas que quero, seleciono as músicas. E depois, por exemplo, eu tenho aqui músicas. Esta é muito bonita. Esta é. Músicas sereninhas. Tenho músicas aqui selecionadas até à meia-noite. Mas estas depois, quando eu acabar o programa, desligo e isto já não passa mais. Entra logo no segundo, mal eu desligo ali, Sim. A playlist, que são as músicas 24 horas. Porque a rádio nunca está sem música. Eu, se desligar agora, entra logo música. Você pode ouvir música todo dia, se estiver desligado. Não é como a rádio Matosinhos está lá a Graça a meter pesquetes. A Graça, mete aí agora a publicidade. Não, isto entra música sempre, acaba aqui, faz a seleção musical, agora posso estar aqui a conversar consigo, que a música musical que está, claro que tenho que falar de vez em quando, não é? Claro, fazem, claro. Eu não, porque eu é só entrevistas, não é? Eu só estou agora a demorar mais um bocadinho por causa das perguntas, não é? Que eu até, quando é assim, nem costumo passar música, vou sempre. Claro, vai sempre, mas também 1h30 dá para tudo. Mas dá. Depois a seguir, quando deixou o clube, saiu de consciência tranquila? Claro. Pronto. Posso fazer a pergunta? Pode. Se houver alguma que não queira, diga. Pode. Em que divisão ficou e quando entrou, em que divisão estavam? Estava na primeira e passou para a divisão de honra. Posso fazer a pergunta? No ano seguinte. Pronto. Apesar dos prós e contras, gostou de ter sido presidente do Padroense? Sim. Se surgisse nova oportunidade... Pode perguntar e continua... A gostar do Padroense? Não, se continua... a ir lá ao Padroense, como é... Se continua... A ir ver os jogos? A ir ver os jogos, isto... Eu digo logo não, por causa disto assim. É só para o gajo, não é para mais nada. Atenção, quando vou elogiar o Germano. Claro. Olha agora a seguir, rapidamente. Apesar dos prós e contras, Presidente, se surgisse nova oportunidade, voltaria ao clube? Era uma situação a ver-se. Era uma situação a ver. Pronto. O que lhe parece este projeto da Rádio Matosinhos? Agora já são duas questões pessoais. O que lhe parece este projeto da Rádio Matosinhos Online, que pretende servir a comunidade matosinhense
para o país e para o mundo. Isso depois eu também aí preparo o resto. Mas aqui uma... Que mensagem gostaria de deixar à Rádio Matosinhos Online e aos seus ouvintes? Nesta reta final do nosso programa, eu gostaria de dizer a todos os ouvintes, a todos que estiveram a ouvir-nos. Claro. Quando lhe eu falar da Matosinhos, pronto, pá, você não vai dizer mal, não é? Também não pode. Eu digo logo mal disto. Não pode. Atenção, vamos embora. Vamos à vida. Ou vamos deixar acabar esta música, já agora? Falta um bocadinho. Deixa acabar. E você entretém-se aqui, não é? É um entretenimento que, apesar de tudo, também é como você, também custa, pá. Pá, depois não tenho incentivos. Você tem sido mas eu sou um gajo teimoso. Você é mesmo teimoso. Eu gosto disto, eu tenho uma paixão. Com os contratempos que você tem. Sem paixão não se pode fazer isto. É impossível. Uma pessoa, se não tiver um objetivo, não vai lá de nenhum. Não vai. 21h58 e está na sintonia da Rádio Matosinhos Online. Hoje é segunda-feira, 28 do mês de março do ano 2016. Está no ar o programa Claramente Falando. O meu convidado hoje é o Sr. Joaquim Arnaldo, o homem que naturalmente fez pelo desporto há mais de 20 anos, que regalou milhares e milhares de espectadores. Por isso, hoje tê-lo aqui comigo é uma honra imensa poder estar aqui na Rádio Matosinhos Online a falar para o país e para o mundo de um desporto que hoje não é o desporto rei, mas é sinceramente o desporto que alegra milhares e milhares, se não milhões de desportistas. Por isso, é uma honra muito grande ter o Sr. Joaquim Arnaldo hoje aqui comigo a falar de futsal e também do clube que ele sempre lançou durante muitos e muitos anos no concelho de Matosinhos, era a Joarte. Por isso, fique bem, aproveito para enviar neste curto intervalo um grande abraço de amizade a todo o nosso auditório. Se estiver por aí, não saia, fique desse lado, nós gostamos imenso de estar consigo. Aproveito também para enviar um grande abraço de amizade para Paris, para todo o mundo, principalmente para Paris, onde lá se encontra também a nossa querida amiga e já correspondente da Rádio Matosinhos Online, a Dona Cândida, que está sempre com bastantes amigos a ouvirem a Rádio Matosinhos Online. E então a programação não falha uma, é sempre a ouvir. Por isso, para si, Dona Cândida, um beijinho grande e também um grande abraço e um beijinho para as pessoas que estão consigo. Muito obrigado por estar com a Rádio Matosinhos Online. E nós vamos então continuar o nosso programa com o meu convidado, o Sr. Joaquim Arnaldo, ex-presidente da Joarte e do Padroense Futebol Clube. Pois muito bem, Sr. Arnaldo, vamos então falar um pouco de futebol de 11, porque o senhor, para além de estar ligado, se me permite, já agora, olhe, antes de começar, uma chamadinha, vamos ouvir. Rádio Matosinhos Online, muito boa noite. Muito boa noite, Sra. Adelino. Olá, Dona Cândida, muito boa noite. Aqui é a Dona Cândida de França. Já reconheci a sua voz. Muito obrigada. Ainda agora lhe mandei um beijinho. Eu tenho pedido buscar o telefone, eu ouvi. Estamos aqui a ouvir, era para agradecer a esse grande homem que está à sua beira, o Sr. Joaquim. Fez muito por futebol, muito por futebol. É verdade que sim. E que fez muito bom e que foi pouco recebido. Também é verdade. Foi um grande dirigente do futsal. Nós estamos aqui a ouvi-lo e é para lhe agradecer tudo o que ele fez pelo futebol e que não foi pago neste mundo, mas será pago no outro, por tudo que ele fez pelo futebol. E ele foi com amor. Muito obrigado, minha senhora, um beijinho para si. Ele fez pelo futebol e não é justo o presidente da Câmara ou quando não ajudá-lo para pagar à polícia. Está a ver, e a senhora estava bem atenta. É bem verdade. Sim, senhora, estamos a ouvir, não é justo, estamos a ouvir, estamos aqui 6 pessoas a ouvi-lo. Muito obrigado, Dona Cândida. Um beijinho muito grande para si. Muito obrigado. E espero que tivesse tido uma boa Páscoa.
você, a sua família e também todos os seus amigos. É o que realmente lhe desejamos aqui diretamente do estúdio da Rádio Matosinhos Online. E muito obrigado. Muito obrigado. E para vocês também. Muito boa noite. Muito obrigado por estar sempre connosco. Muito boa noite, Ana Cândida. Beijinho grande para si. Muito obrigado. Muito obrigado. O Sr. Arnaldo vai lhe agradecer o facto de ter falado e de ter dito essas lindas palavras relacionadas com o meu convidado. Sr. Arnaldo. Muito boa noite, minha senhora. Uma chamada de França. Estávamos a falar e a Dona Cândida a ligar, com várias pessoas a ouvir e a dar-lhe os parabéns pelo todo o esforço que tem feito em prol do desporto. O que é que gostaria de lhe dizer a esta nossa ouvinte? Agradeço tudo isso, porque na verdade há pessoas atentas e que sabem dar valor aos seus valores, e entretanto esta senhora que está bem longe, está em cima do acontecimento. Um beijinho para si, minha senhora. E a grande vantagem do online é que temos ouvintes em todo o mundo. É verdade. E é muito bom. Sem dúvida. Pois muito bem. Sr. Arnaldo, depois desta chamada que nos encheu um pouco o coração, se não muito o coração, fico sempre muito contente. É verdade. Quando ouço os nossos ouvintes a ligar para cá e a felicitar-nos do nosso trabalho, mas também do trabalho exemplar que os nossos convidados vão fazendo sempre em prol do desporto, da solidariedade social ou da política, enfim, temas sempre relacionados com a sociedade civil é sempre muito importante. Muito bem. E vamos então agora falar um pouco de futebol de 11 e eu gostaria de lhe perguntar, para além do futebol de salão e futsal, também foi presidente do Padroense Futebol Clube desde 1998 a 2000. Acha ter feito um bom trabalho em prol deste grande clube do Conselho no Padroense Futebol Clube, que o senhor representou como presidente? Eu penso que fiz um bom trabalho, mas acaso para dizer, é de facto muito futebol, é muito desporto. Ser presidente de dois clubes ao mesmo tempo... Pois, ao mesmo tempo, o senhor tinha os dois clubes ao mesmo tempo. Quase que não tinha tempo para ver a minha mulher, sem dúvida. Se ela não me acompanhasse aos jogos, era uma chatice. Acompanhava-o, não é? Ainda bem que tinha essa. Mas acontece então que a ida da minha pessoa para o Padroense deve-se ao seguinte: os meus filhos jogavam lá nas camadas jovens e muitas das vezes as pessoas caem nos clubes que nunca esperaria cair, só porque os filhos estão lá, e entretanto a gente depois agarra-se ao clube, está a perceber, e entretanto depois as pessoas começam a abordar: ó Sr. Arnaldo, você podia vir para cá, tomava conta disto, pronto, eu achei por bem, até porque o presidente que lá estava, que era o Sr. Carlos Vieira, uma pessoa muito simpática. Pronto, eu gostei sempre muito daquele homem, um homem muito respeitador, muito sério. E entretanto abordou-me e eu, sim senhor, disse-lhe que sim, e então tomei conta do clube com muito gosto. Eu hoje tenho-lhe a dizer que sou uma pessoa que apresento em vários locais dizendo que já fui presidente do Padroense, porque é um clube que dignifica o nosso nome, porque é um clube que está no auge. É um clube que foi sempre muito bem gerido e continua a ser. E hoje muito bem representado pelo presidente Germano Pinho. Os meus parabéns ao Germano, porque na verdade ele é um homem que sabe aquilo que quer. É um homem que está no sítio certo. Verdade. E que tem feito daquele clube um grande clube. Olha, até lhe digo mais, olhando à zona onde está inserido, tem feito até demais, porque na verdade nos tempos em que estamos não é muito fácil chegar ao ponto onde ele já chegou com o clube. É verdade. Atenção que é um clube que está localizado praticamente em 4 freguesias em que ninguém reconhece aquele clube. Agora está mais na cedo da hora. Mas eu era confrontado com essa situação. Não, é verdade que sim. Porque o Padrão da Lega é um lugar que está sujeito às 4 freguesias, agora União de Freguesias, não é verdade? Porque repara, Adelino, sempre que eu me deslocava às juntas de freguesia de São Amédio em Festa, Lessa do Balio, Senhora da Hora e Custóias, ninguém nos reconhecia, só para não dizer assim, senhor, pegue lá. Então dávamos uma esmola a cada um, que a gente juntava aquelas 4 esmolas e já dava uma esmola maior. Mas acontece que era um problema e nós éramos confrontados com isso. Entretanto, o Germano tem feito daquele clube um grande clube, está de parabéns, Deus o conserve para muitos anos e à frente daquele clube. Tenho-lhe a dizer que eu fui um dos originários para que aquele homem viessem para o Padroense, porque na verdade fui eu que o convidei para tesoureiro do muito clube. Bem. Não sabia. Portanto, eu hoje sou um homem feliz por saber que aquele clube está a ser gerido por um homem que eu puxei para lá. Portanto, entretanto, era muito futebol para mim, mas a minha vida familiar claro. e particular, e as suas empresas na altura, empresarial,
E entretanto tive de acabar porque eu não podia continuar, porque era muita coisa para mim. Pois. Entretanto, e lá vamos, depois então com as tais outras situações, pronto, mas isso são situações que mais lá para a frente eu as explicarei, mas entretanto digo-lhe, sou um homem feliz por me ter metido onde meti. O Padroense é um grande clube, há de continuar a ser um grande clube, está a ser muito bem gerido, por um homem muito sério, muito... É um homem que sabe aquilo que quer. Portanto, um grande abraço, não sei se me está a ouvir o presidente Germano Pinho, mas um grande abraço para ele, porque na verdade é um grande homem para aquilo. E eu aproveito a deixa para também lhe enviar um grande abraço de amizade ao presidente Germano Pinho, que tem sido um grande amigo da Rádio Matosinhos Online. Acredito. É verdade, um grande abraço, espero que tivesse passado umas boas festas e que esteja bem com a família. Um grande abraço para si, presidente Germano. Sr. Arnaldo, penso que na altura foi o Sr. Arnaldo que deu origem à boa relação que ainda hoje se mantém com a Associação Futebol do Porto. Quer falar dessa sua iniciativa entre Padroense e Associação Futebol do Porto? Já agora aproveito para dizer um bocadinho o currículo do clube. Quando eu comecei a sair... Faça favor. Pronto, eu encontrei um clube, embora gerido por gente muito séria, mas trabalhadora e limitada, não é? Portanto, pessoas que viviam do seu trabalho, do seu salário e, portanto, não se podiam alargar muito em prol do clube, porque não podiam mesmo. Faziam o melhor possível, dentro das suas possibilidades, pessoas muito dinâmicas e sérias, tal como já referi várias vezes, mas estavam limitadas para fazer várias, a nível de obras, por exemplo, que é preciso acabar. Por exemplo, tinha as torres de iluminação, mas não funcionava porque não tinha quadro. Lá teve o Sr. Joaquim Arnaldo a mandar lá o eletricista a fazer aquilo, fez ali umas certas melhorias, não tinha bar. Por exemplo, aquele complexo desportivo, que é uma maravilha, aquilo é um encanto, não tinha um bar onde as pessoas pudessem tomar um café ou uma cerveja, quer dizer, ao intervalo tinha de andar a sair e depois a entrar, porque tinha de vir cá à frente ao café para tomar um café, porque não tinham lá dentro do estádio. Entretanto, onde agora fazem de sede cá em baixo, fui eu que mandei fazer aquelas obras todas. Fui eu que mandei fazer as secções debaixo da bancada para júniores, juvenis, iniciados, infantis e para aquela gente toda com aquelas escadas que passam pelo exterior. Sim. Fui eu que mandei colocar as cadeiras na bancada central. Cadeiras essas que quando eu acabei, quando deixei de ser presidente do Padroense, foi-me impedida a entrada para essas mesmas cadeiras por o presidente a seguir, que foi o Manuel Pinto. Que eu fiquei extremamente... Nunca mais pus os Mas porquê? Havia razões para isso? Não havia razões. Ainda hoje estou para saber o que é que aconteceu. Quer dizer, eu fiz 3 anos no Padroense, fiz um trabalho maravilhoso. Aquele clube onde chegava era o Padroense, cuidado que é o Padroense. O pessoal começou a vestir bem, a calçar bem, a jogar futebol, a ter um plantel 5 estrelas, a ter organização, a ter tudo aquilo que é de bom para o clube. Quando eu deixei... Entretanto, o Manuel Pinto tomou conta do clube durante os 2 anos seguintes e quando eu, no primeiro jogo do campeonato seguinte, eu e mais a minha esposa subíamos para nos ir sentar numa cadeira, estava lá um diretor que se lamentou: ó Sr. Arnaldo, tenha paciência, até me custa dizer aquilo que lhe vou dizer, mas o Sr. Manuel Pinto, o presidente, disse para nos deixar subir para as cadeiras. Quer dizer, eu a partir daí, mais a minha esposa, demos a volta, já não vimos o jogo, viemos embora e até hoje. Nunca mais foi já lá vão 15 anos, nunca mais pus os pés no Padroense. E também nunca mais conseguiu saber o porquê? São maneiras de ser. Você sabe que o Manuel Pinto é 8,80. É um homem organizado quando há para uma assembleia, assim, um evento qualquer, é um homem organizado. Não vamos dizer que ele é mau de todo. Mas tem muitas saídas que deixam muito a desejar. Quem acabou por perder com isso foi a própria coletividade, foi o próprio clube, que entretanto hoje podia ser um sócio de camarote. Pois. Eu hoje podia ser um indivíduo que podia estar a colaborar com o Padroense. Pois. Eu podia ser uma pessoa, olhando a minha área comercial e industrial, de ter lá umas publicidades, e não o faço porque, entretanto, eu não preciso que ande comigo ao colo, mas quero ao menos que me respeite. Que respeito. Agora, um presidente de 3 anos que modificou aquele clube, que aquele clube era um clube, pronto, pequeno, eu não quero pôr em causa o Costeias ou Lessa do Balio, mas era do género. E depois começou a vir de vento em popa, foi por aí acima. E eu, quando desloquei com a minha esposa para me sentar numa cadeira de um cativo, eu pagava o raio da cadeira, não havia problema nenhum. Agora, ser impedido de ir para me sentar para ver um jogo de futebol, depois de fazer aquilo que eu fiz pelo Padroense, são situações que marcam. São situações que marcam. Claro. Pronto, assim como outra situação, pois eu deixei o clube muito direitinho a nível financeiro, excepto 2 contas. Que hoje digo, porque tenho a certeza daquilo que digo. Pronto, esse mesmo Sr. Manuel Pinto,
um mês e pouco, e antes de eu sair, mandou fazer um certo papel, quer dizer, papel de carta, envelopes, mas não sei o quê, 300 e tal contos na ocasião no Jornal de Matosinhos. Se eu ia sair, eu não precisava daquilo, mandou fazer porque sabia que era ele que ia ficar no mandato a seguir e já ficava com aquilo pago por mim, e mandou fazer. E eu disse, você mandou fazer sem minha autorização, eu não pago. Então foi premeditação. Foi premeditação. Entretanto, eu quando saí deixei 2.000 contos para receber na Câmara de Matosinhos, pronto, as contas ficavam saldadas. Mas é muito fácil denegrir a imagem das outras pessoas. Quem perdeu com isso foi a própria coletividade, o próprio pedroense. Embora, atenção, por causa dele, pelo Germano, o Germano que fala comigo, que eu cá estou para ajudar o clube. Então hoje não é pessoa das suas relações, o senhor... Não, muito longe. Pessoa que me passa ao lado totalmente, porque não são tratos para aquilo. Mais ainda, ele fazia parte da minha direção e foi sempre acarinhado. Portanto, eu não quero que ande comigo ao colo, até porque eu sou uma pessoa, não sou muito pesado, mas peso alguma coisa. Pesa uns quilos. Mas ao menos que me respeite, está a perceber? Compreendo. E ele teve umas saídas um tanto ou quanto assim desagradáveis. Muito bem, vamos então ficar por aqui relacionado com esse tema. Deixe-me perguntar-lhe, consigo gerir os destinos do padroense como presidente? Perguntava-lhe, até onde chegou a nível desportivo o clube que dirigia? Portanto, isto é assim, eu quando tomei conta do clube, os mandatos eram para além de tudo que fez pelo padroense, era claro. apenas de um ano. E numa reunião que nós tivemos, alteramos numa assembleia, não sei se foi extraordinária, se não sei, ordinária, ficou decidido que passaria para 2 anos. Porquê? Porque um ano não dá para um presidente ou para uma direção. Porque no seu tempo eram 3 anos, não é? Era um ano só. Um ano? Era só um ano. E você repara, por exemplo, uma direção que toma conta... Então foi eleito 3 anos seguidos? Não, foi o primeiro ano e depois, entretanto, alterou-se os estatutos para 2 anos. Eu fiquei com os 2 anos seguintes. Muito bem. Era para continuar depois a seguir, mas era muito futebol e pronto, era muita coisa a delinear. Eu tive de optar por um dos lados, porque era muita coisa. Pronto, e aí nessa altura, portanto, um ano não dava para aquecer sequer, porque o primeiro ano é para uma direção ou o presidente começar a ver, sentir os cantos da casa, ver pronto, onde é que se deve de pegar para modificar o esquema. E um ano não dava. Pronto, no segundo ano nós subimos de divisão à divisão de honra. Estávamos na primeira divisão distrital, passámos à divisão de honra e eu garanti que chegávamos no ano seguinte à terceira divisão nacional. Mas com essa situação dos maus entendidos lá com esse senhor, acontece que a situação, aquela força de vontade que nós temos... E era o único? Sim. Ou havia mais? Eu era carinhado por toda a gente, ainda hoje sou... Não. Mas era aquele bicho que andava ali, que desmotivava, que cansava, que uma pessoa não se sentia bem quando via aquele indivíduo, está a perceber? E eu sou aquela pessoa que não estou aqui para ganhar nada com nada. Portanto, se aquilo é deles, tomai conta, que isto é vosso, isto também é meu... Eu estou aqui a pôr parte da minha vida, parte do meu dinheiro, parte de tudo. Acabamos por prejudicar a família, indiretamente ou diretamente, sim, por causa do desporto, está a perceber? Claro. Que todos nós. Todos nós, que eu podia... Eu digo, agora o tempo passou e eu olho para trás e digo, eu agora que estou bem. Quando na ocasião pensava que estava bem naquela altura. Sim. Mas eu hoje pego na minha mulher, suponhamos ao sábado de manhã e só chego no domingo à noite. Porque vou para fora, como, durmo, não sei o quê, e não tenho nada em que pensar. Uma pessoa que se preze ser um bom presidente, a gente quase que nem dorme porque tem de organizar as coisas para que não falhe nada. Claro. Porque é preciso isto, porque é preciso aquilo, porque não sei o quê, porque não sei o que mais. E depois vai ao campo, vai ao estádio. E tem que ter também uma boa equipa à sua volta, e tem de ir falar com as pessoas para ver, como é que está isto, como é que está aquilo, é que não pode falhar, e não sei o quê. Que uma pessoa quando é organizada. Eu tinha muitas noites, eu quase que nem dormia porque estava a pensar como é que havia de fazer no dia seguinte, claro. Está a perceber? Compreendo. Pronto, uma pessoa quando é organizado. E quando vê que há ali qualquer coisa que nos está a chatear, a gente diz assim, é isso que você quer, você afinal está encostado a este clube há tantos anos, e eu caí aqui agora de paraquedas, olha, tome conta dele que eu vou-me embora. Foi um bocado isso que aconteceu. Muito bem, eu tinha aqui uma questão, mas não sei se, penso que o senhor já disse tudo, mas não sei se poderá haver mais alguém. No entanto, eu vou-lhe colocar a questão, a sua gestão, relacionado com a sua gestão chegou a ser contestada por alguns dirigentes que faziam parte do seu elenco diretivo. Se foi, eu perguntava-lhe se quer comentar. Não, eu tenho-lhe a dizer, hoje mesmo, que nunca senti nenhum diretor alguma contestação sobre a minha maneira de gerir. Nunca, a não ser essa pessoa, nunca. Pelo contrário, elogiavam-me porque eu tive uma boa gestão. Muito bem. Já falamos o suficiente sobre esse tema. Quando deixou o clube, saiu de consciência tranquila?
tranquilíssima. Porque eu sei aquilo que fiz tudo de bom, pronto, levei aquele clube, subi, organizado. Entretanto, tínhamos uma situação que era um bocado, um tanto quanto a minha maneira de ser e ao meu feitio, que era haver ali uma quesilha entre o clube e a Associação de Futebol do Porto, em que não havia ligação entre as duas partes. Portanto, não sei, mas provavelmente antigos diretores do Padroense não se portavam das melhores formas com a associação, com as pessoas da associação, e não eram vistas com bons olhos. Entretanto, eu consegui juntar as duas partes e atualmente mantém aquilo que eu iniciei, que foi o diálogo, a maneira de ser, de se compreender e, enfim, hoje o Padroense é um clube querido na associação, a associação gosta do Padroense, da maneira que é tratado, graças também ao meu amigo e presidente Germano. Mas acontece que foi uma situação que eu guindei e que me sinto feliz por isso. Sr. Arnaldo, recebi agora uma mensagem de um associado, um amigo querido que é, não sei se conhece, o António Iglesias, que está sempre, constantemente, a apoiar o Padroense, e ele diz-nos para dar um abraço, um para si e outro para mim, portanto, não vamos ficar com ciúmes, é um para si e outro para mim. E, ao mesmo tempo, pede, Sr. Adelino, diga ao Sr. Arnaldo que pense de novo em ajudar o Padroense. Precisamos muito da ajuda dele, imagino. Não digo que não, Adelino, e já, em primeiro é um associado que fala e que nos manda esta mensagem. Um abraço para esse associado. Porque, é o António Iglesias. Pelo nome não chego lá, sou franco. Conheço muita gente, mas pelo nome não mas sei. Bem, então, um grande abraço para o António Iglesias. Um abraço para ele, porque na verdade é um indivíduo que está em cima do acontecimento. Está sim, senhor. Agora, eu não viro as costas, claro que não viro, nem nunca virei, e eu já disse há bocado, e é uma verdade, ao longo do tempo o Padroense já perdeu muito em não ter falado comigo, dizer assim, Sr. Arnaldo, isto que passou, mas você venha, não quero que me pedir nem canto comigo ao colo. Sim, compreendo. Mas vamos ter uma conversa comigo. Não, também nunca tiveram conversa nenhuma e eu deixo estar, também não há problema nenhum. Muito bem. Sr. Arnaldo, apesar dos prós e contras, eu gostava de lhe perguntar, gostou de ter sido presidente do Padroense? Sim, Adelino. Eu não seria correto se dissesse o contrário. Eu fui um homem feliz enquanto presidente do Padroense. Muito bem, muito bem. Porque o Padroense é um clube que dignifica e merece o nome, respeito. E merece respeito e dignifica o nome de quem o apoia, mais propriamente as suas direções, está a perceber? Porque onde chega o Padroense chega é um símbolo do nosso concelho. É mesmo. É um símbolo do nosso concelho. Deixe-me dizer-lhe, se surgisse nova oportunidade, embora já aqui deixasse o barco balançar nas águas do mar, mas deixe-me dizer-lhe, se surgisse nova oportunidade, voltaria ao clube? Não, isto é assim, Adelino. O meu amigo e presidente, Germano, vai estar lá por muitos anos. Aquele homem só sai de lá quando não puder mesmo, porque está no sítio certo. É verdade. O clube precisa dele e ele precisa do clube. É verdade, aquilo já faz parte da família dele. Adelino, é um homem que está no sítio certo. Eu digo-lhe uma coisa, porque já fui presidente de clubes. Uma pessoa agarra só os clubes como aquilo seja nosso. Está a perceber? Só assim é que consegue fazer alguma coisa por ele. Porque se nós não agarrarmos no clube como se aquilo fosse uma entidade nossa, deixamos passar, porque pertence ao outro. Pois. Nós temos de sentir que aquilo que é nosso e temos de fazer o melhor possível por aquilo. O Germano faz daquilo como que seja dele. E um abraço para ele e continua a ser aquilo que tem sido. Que tem levado o Padroense muito longe. É postura. Olha, é um clube honesto. É um clube que nos fala que deve este ou aquele. É um clube que vai até onde pode ir. É um clube que não anda aí com isto, com aquilo, com decididos e fácil e deixa-se fazer. Mete-se no cantinho dele e está o problema resolvido. Está a perceber? Portanto, o Germano só tem de continuar até quando não puder mais. Porque caso contrário, agora o eu ir para lá, nem pensar. O clube está muito bem entregue e há de continuar. Agora, ajudar é uma coisa. Exatamente. Ajudar é uma coisa.
Agora que esteja estar, que está tudo muito bem. Depois, porque estamos a falar do presidente Germano Pinho e Deus queira que possamos falar durante muitos e muitos anos, é um homem calculista, um homem que não dá o passo mais comprido que a perna. É um homem que, para ter tesouraria de forma a não sofrer percalços, ele sacrifica algumas coisas, mas sacrifica com pensar. É um homem que diz: eu quero levar o futebol do Padroense ao Nacional, ou à Divisão de Honra, ou à Primeira Liga. Não é um homem que diz: eu quero muito, mas só se puder. Não é preciso estar em cima do acontecimento lá para analisar que é isso que se passa. É verdade que sim. Basta ver os campeonatos, embora, atenção, este ano mereça ter outros resultados que não tem tido, olhando ao esforço dele e da direção. Claro. Só que no desporto é assim, muitas vezes Exatamente. não ganha aquilo que merece. É verdade. Agora, uma coisa é certa, eu, por aquilo que vejo, não é preciso estar a ver as contas, nem estar a falar com ele para ver que é isso mesmo que ele quer. Ele é um homem que vai onde vê que pode ir, porque ele não se mete em aventuras. É verdade, quando eu lembro que o Padroense, aqui há 3 anos atrás, penso que é 3 anos, esteve às portas do Nacional, da Liga de Honra. Embora ele quisesse... Morreu mesmo na praia, como costuma dizer. Mas foi qualquer coisa que também... Pronto, ele agora está conformado, mas muito sinceramente ele acreditava naquele momento, naquela altura, de que efetivamente levaria o Padroense. Olha, Adelino, eu hoje tenho 5, amanhã quero ter 50. E quem não for assim na vida não vai a lado nenhum. Pois. Ele também queria, mas o local onde o clube está inserido não aguentava uma divisão dessas. Pois, é provável que não. E ele depois também reconheceu que sim, e que agora, pronto, o Padroense seguirá o seu caminho, muita força de vontade, e pouco a pouco tinha uma grande lá equipe, chegar. Tinha uma grande equipe, uma boa equipe técnica. As coisas estavam a correr bem, e ele podia ter chegado, ao menos era um ano, mas depois, sabe como é, as coisas podiam não correr bem e era uma mancha que ali ficava, está a perceber? Porque não basta só ficar lá escrito, é preciso ver onde é que chegou e como. Não, mas repara, as coisas também são um pouco como tudo, é verdade o que o senhor diz, mas também temos que dizer que nesse ano o Padroense não subiu por uma migalha, por uma migalha, morreu mesmo na praia, e o ano seguinte desceu de divisão. Está a ver como é que é o desporto? Claro, pronto, e depois voltou a subir e tem-se mantido, o que diz o objetivo do Padroense é efetivamente manter-se nesta divisão, porque desde que, a partir do momento em que acabaram com a 3ª divisão, criou-se esta famosa divisão de elite para o Nacional, e por isso sobe-se diretamente ao campeonato de séniores, na verdade. Mas, Adelino, eu tenho-lhe a dizer que o Germano tem feito uns campeonatos lindos. Sim, isso muito Mas bom. eu também fiz um campeonato maravilhoso. Imagino, conte lá. Nós ainda temos 7 minutos. Eu digo-lhe uma coisa, nós tivemos 22 jogos sem perder nem empatar. 22 jogos? 22 jogos sem perder nem empatar. E já não esquece. E não se marcava menos de 4, 5, o mínimo era 4 golos, o mínimo, porque era de 4 para 7 a 8, mas era em todos os clubes, era fora em casa, aquilo dava gosto. Os atletas passavam por mim e só diziam: Presidente, o prémio já está aí, porque aquilo era uma alegria. E reparem, no desporto é assim, é quase como tudo na vida. As coisas correm bem, a pessoa anda alegre, e as coisas correm mesmo bem. Quando as coisas correm mal, a cabeça baixa e as coisas não funcionam. Pois não. E então, um clube que anda, por exemplo, cá em baixo nos últimos lugares, os atletas que andam para o centro de jogo, já parece que já vão derrotados. Porque as coisas estão a correr mal. É quase como nós na vida. Está a perceber? Ei, pá, vou ver se faço aquele negócio, mas certeza que não vou fazer. E então a coisa não corre mesmo. Está a perceber? Mas, entretanto, quando as coisas estão a correr bem, aquilo é um encanto. Eu estava no banco, lá com a equipe técnica e com os suplentes, e eles passavam pelo banco: anda lá, Presidente, anda lá, vai buscar a massa. Porque, entretanto, as coisas animavam, está a perceber? E quando as coisas... E o Germano, o Presidente, também já passou por isso, certeza absoluta, porque já fez campeonatos muito bonitos. Quando as coisas correm bem, é uma maravilha, está a perceber? Eles saem do balneário, eles estão no balneário, é só alegrias, está a perceber? Quando as coisas correm mal, a cabeça baixa, acabou, ninguém fala com ninguém, e as coisas correm mesmo mal. E quando assim eu tenho experiência, porque tenho vivido algum tempo já com o Padroense, e porque gosto imenso do Padroense, gosto das pessoas que estão no Padroense, para além do Presidente, que é um grande amigo, um amigo leal, um amigo do coração. Há também outros, como o Sr. Jorge Peixoto e o Sr. Manuel Ferreira, o Nelinho, o Sr. Manuel Monteiro,
muitos dirigentes, do qual... O Manuel Monteiro já é uma pessoa, é um catedrático, já com muitos anos de padroeiro. Muitos anos, também veio do Futebol Clube do Porto, também. É verdade. Homem ligado ao desporto adaptado, um homem com muito valor. Por isso, eu tenho uma consideração imensa pelo Padroense e gosto imenso de ir ver os jogos do Padroense. Como sabe, eu vivi anos com o Leixões, aprendi a gostar do Leixões durante muitos anos. Por razões óbvias, isso deixou de acontecer e o Padroense tem sido a minha equipa favorita. Por isso, lá vou estando com eles. E lembro muitas vezes o Padroense, o presidente, dizer: quando as coisas correm bem, está tudo bem, é como disse, está tudo alegre, cabeça erguida e não sei quanto. Quando corre mal, acabou. É preciso ter uma capacidade de síntese enorme para conseguir alterar as coisas que não vão bem. E Padroense, felizmente, tem um presidente que pensa e diz: eu não posso pensar sem me isolar, sem ter esta gente toda aqui à minha volta, não me deixam pensar. Então ele diz: eu prefiro retirar-me, pensar, refletir sozinho e depois tomar medidas. E quando isso acontece, resulta. Vamos ver agora, as coisas esta época, vamos esperar que realmente os objetivos sejam atingidos. São atingidos. Os 9 pontos que faltam para conseguir a manutenção. Vai consegui-los. Enfim, seja possível consegui-los, é de coração que eu digo isto, naturalmente. E vai conseguir. Por isso, vamos desejar muitas felicidades ao Padroense para que consiga os resultados que pretendiam no início da época, que é a manutenção, e para o ano, naturalmente, logo se verá. É outra vida, é outro campeonato. Muito bem, nós vamos ficar por aqui, Sr. Arnaldo, e eu gostava imenso, antes de lhe perguntar, o que é que lhe parece este projeto da Rádio Matosinhos Online, que pretende servir a comunidade matosinhense para o país e para o mundo. Lembro que ainda há pouco tivemos um telefonema do estrangeiro. É verdade. O que é agradável. E quando nós estamos aqui a sós, há muita gente por aí fora a ouvir-nos. É verdade que sim. Mesmo que a gente nos veja. Estamos envolvidos no meio desta grande multidão que nos ouve. Esta Rádio Matosinhos Online deve muito ao Adelino. Você tem feito muito pela rádio, Adelino. Sim, mas não faz sozinho. Você não faz sozinho, mas tem de haver sempre aquela pessoa que vai à frente. Aquele obreiro, aquela pessoa que puxa pelos outros. Trabalhei muito tempo sozinho, mas sozinho não conseguia. Tal como o presidente de um clube. Se ele não puxa, as coisas não andam. É verdade. E, olha, desejar um abraço para si por tudo aquilo que você tem feito em prol da comunicação cá em Matosinhos. Eu sei perfeitamente que as coisas não são fáceis. Não são fáceis, mas você tem sido de facto um obreiro. Um abraço para si por tudo aquilo que você tem feito. E, além disso, um abraço para todos aqueles que me têm ouvido, que nos estão a ouvir. São muitos. Ao longo da internet. E são muitos. Por esses países do mundo. Porque, na verdade, são pessoas da nossa terra. A maioria deles são pessoas da nossa terra. Que gostam de saber as notícias daquilo que por cá se passa. É verdade. Portanto, um abraço para todos eles. Muito bem. Tenho uma outra questão relacionada com a Rádio Matosinhos Online. Eu gostava de lhe pedir que mensagem gostaria de deixar à Rádio Matosinhos Online, mas também aos seus ouvintes. É isso mesmo. A Rádio Matosinhos, um abraço e muita força para continuar a ser aquilo que são, pensando sempre em fazer mais, cada vez mais, que só assim é que se consegue. E para os nossos ouvintes, mais uma vez, continuam a ouvir esta rádio, que é gerida aqui pelo Sr. Adelino Costa, que é um grande obreiro desta rádio e que muito merece que ouçam, que é um homem que diz a verdade das coisas. E, portanto, vocês a ouvir sabem que estão a ouvir aquilo que se passa. Portanto, sem flestrias, sem aumentos, sem dilatar aquilo que deve ser dito. Portanto, Adelino Costa, um abraço para si e um abraço para todos os ouvintes. Muito obrigado, Sr. Joaquim Arnaldo. Eu também aqui quero deixar um grande abraço aos locutores da Rádio Matosinhos Online, que também, todos eles, felizmente, trabalham com uma equipa competente, séria e honesta, o que nem sempre aconteceu no passado, mas hoje, felizmente, encontro-me rodeado de bons locutores
e que servem a Rádio Matosinhos Online voluntariamente, o que é de louvar. Para eles, um grande abraço. Embora eu não os conheça, um abraço para todos eles, e a curto prazo eu faço questão de os vir cá cumprimentado um a um. Teremos muito gosto em recebê-lo cá novamente para conhecer os locutores que aqui estiverem presentes na altura em que o Sr. cá vier. No entanto, foi com particular prazer que o recebi aqui na Rádio Matosinhos Online para podermos conversar de vários temas ligados ao desporto. Da minha parte e em nome deste programa, quero dar-lhe os parabéns pela forma inteligente como respondeu às minhas questões e esperando de si ser um bom amigo da Rádio Matosinhos Online. Muito obrigado, Sr. Joaquim Arnaldo. Muito boa noite. Muito boa noite, Adelino Costa. Muito boa noite, estimados ouvintes. Muito obrigado. Pois muito bem, são 22 horas e 32 minutos. Terminamos assim o programa Claramente Falando, com o meu convidado hoje em estúdio, o Sr. Joaquim Arnaldo, ex-presidente da Joarte e do Padroense Futebol Clube. Aqui hoje falamos de futebol de salão, futsal e futebol de 11. Para todos, um grande abraço de amizade. Muito obrigado à Dona Cândida e a todos os seus amigos que estão na sintonia da Rádio Matosinhos Online. Muito obrigado também pelo seu telefonema, Dona Cândida. Um beijinho grande para si, muito grande mesmo. E voltaremos a encontrar-nos amanhã entre as 21 e as 22 horas e 30 minutos para mais um programa Padroense, sempre em crescimento. Não se esqueça que amanhã tem também o programa do Ângelo Monteiro, de Dança Balança, e também o programa Sobremesa Musical com Eduardo Coelho e a Teresa Campos. Um grande abraço para todos. Eu vou despedir-me com amizade. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem agora com esta linda música, Arte Sullivan, Petite Demoiselle. E agora teve 5 estrelas? 5 estrelas. Está aqui uma entrevista 5 estrelas. Uma máquina do caralho. Teve ou não esteve? Agora vou aqui tirar a entrevista. Mas esteve ou não esteve, Adelina? 5 estrelas, parabéns. Pá. Vamos parar isto. Venha ver como eu faço. Pronto, está 1h27. Agora chego aqui.